Estamos entrando ao vivo para mais um tempo de aprendizado, para mais um tempo de crescimento. E hoje, Santa Ceia, né? Então, pegue sua Bíblia, tenha à mão a sua aguinha para hidratar, que a gente tem muito para aprender. Tá? Então, vamos já nos preparar, porque é muito importante a gente tirar um tempo para crescer, para aprender, para ouvir, refletir. Esse é o princípio, esse é o fundamento. Vamos só conferir aqui. Tá tudo ok a transmissão. Bíblia na mão, a gente vai dar sequência àquela série de mensagens, Encontros com Jesus. Então eu convido você a abrir a sua Bíblia lá no Evangelho de João, capítulo 17. João 17, para a gente já entrar na mensagem de hoje e não perder tempo. João capítulo 17, tá? Você viu que a gente tem algumas mudanças na disposição aqui. As coisas estão um pouco diferentes, mas é para melhor, né? O objetivo é que a gente avance e cresça com isso. João 17, você encontrou aí? Essa é a famosa oração sacerdotal de Jesus. A oração que Jesus faz de comissionamento, de envio. E no versículo 1 ele diz assim, a Bíblia diz assim: tendo Jesus falado essas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica o teu Filho, para que teu Filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferistes autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta, para que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiastes a fazer. E agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. A gente vai dar essa breve introdução, mas nós temos muitos ensinos, muitas lições para aprender nesse texto. A dinâmica do reino é baseada em princípios, alicerce firme que serve de base para um determinado fim, como uma raiz que dá sustentação à árvore. Nós já falamos sobre isso em outras vezes. A fé, por exemplo, é um fundamento, é um princípio. E a nossa caminhada tem que ser pautada nos princípios. Ela precisa ser pautada nesses fundamentos, para que a gente tenha resultados. Jesus ele não deixou regras, ele deixou princípios. São esses fundamentos que, uma vez respeitados, garantem os resultados prometidos, além de nos salvaguardar. Como já vimos outrora, quando obedecemos ao princípio, somos protegidos por ele. Caso o quebremos, somos quebrados por ele. É um exemplo que eu dou sempre. Se você chegar no topo de um prédio, pular, você não vai se manter no ar, porque existe o princípio, a lei da gravidade. Você não vai conseguir se manter no ar. Então, é isso que tem que ficar claro para nós. O evangelho, ele é baseado em princípios. O reino é estabelecido em princípios, que precisam ser respeitados. Jesus, em sua oração sacerdotal ou intercessória, através da qual ele comissiona todos aqueles que creem nele, nos ensina uma série de princípios que, uma vez respeitados por nós, nos garantirão cuidados e recompensas incríveis. A gente conhece por bênção. Então vamos entender uma coisa. Quando Jesus está fazendo a oração sacerdotal, ele não estava orando só pelos discípulos que estavam com ele. Ele estava orando por todos aqueles que nele creriam. Os que criam já e os que viriam a crer. Então essa oração envolvia a mim, envolvia você que diz crer em Jesus. Então Jesus já estava te comissionando diante do Pai nessa oração, já estava te dando uma missão. Então andar com Jesus não é só você ser crente, é só você estar na igreja. Não, andar com Jesus é você entender que você é um representante da obra e da missão dele aqui nessa terra. Ponto. Esteja você onde estiver. Então, o primeiro princípio que nós vamos avaliar, princípio da conversa franca com o Pai, que nós rotulamos como oração, e talvez, por rotularmos como oração, nós não nos comportamos muito bem com ela, nós não lidamos muito bem com ela, e não fazemos o bom uso da oração, como assim deveria. Olha o que diz o verso 1. Tendo Jesus falado essas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica teu Filho, para que teu Filho glorifique a ti.
Nos momentos mais difíceis e obscuros que nós enfrentamos, quando a hora chega e a dor aperta, é comum vermos pessoas reclamando, surtando, se revoltando contra tudo e contra todos, procurando a quem culpar. Jesus, com esse princípio, nos dá um ensinamento precioso. Orar é ter uma conversa franca e um diálogo aberto com o Pai, sem rodeios nem cerimônias, é entrega total do coração e derramamento pleno da alma. Então, assim, a gente tem um conceito muito religioso da oração. A gente tem toda uma estrutura, toda uma logística para orar. E só oro quando estou de joelhos dobrados. Mas a Bíblia diz que aquele que entrar no seu quarto e fechar a sua porta. Mas Jesus não dá formas. Entenda, Jesus dá orientações. Jesus não dá uma forma onde nós temos que fazer regradamente. A gente parece o povo da velha aliança que andava de forma ritualística. Evangelho não é isso, gente. Evangelho é conexão, é relacionamento, é intimidade com o Pai. É você falar com Ele francamente, é você falar com Ele abertamente. Como é que você fala com seu Pai? Ô Senhor meu Pai, eis que vem a tua presença agora para pedir-te. Não. Pai, eu precisava falar contigo, Pai. É esse tipo de relacionamento. Jesus está falando Pai, ele não está falando Senhor, ele está falando Pai. Glorifica o teu filho. E é esse tipo de compreensão que está faltando para a gente. A gente tem que sair da esfera religiosa, a gente tem que sair da esfera dogmática, sabe? Tem todo um cerimonial. Não, é óbvio, você não vai chegar de forma irresponsável, de forma desrespeitosa, mas amorosa. Deus quer relacionamento conosco. O próprio Jesus diz, já não vos chamo mais de servos, eu vos chamo de amigos. Porque o Senhor não mostra para os seus servos o que vai fazer, mas o amigo mostra para os seus amigos. Então Jesus quer esse relacionamento, o Pai quer esse relacionamento conosco. Tem a ver com intimidade e dependência. Quanto mais íntimo você é de uma pessoa, menos vergonha e com mais facilidade você se apresenta a ela, ou diante dela. Assim Jesus nos ensina que deve ser entre nós e Ele. Então eu não preciso ter vergonha, porque uma coisa é clara, Jesus conhece a intenção do nosso coração e o pensamento que povoa a nossa mente antes do pensamento surgir. Então por que essa coisa de cerimonialismo, de meu Deus? Não, eu tenho que ser franco, tenho que ter uma conversa aberta com o Pai. Infelizmente criou-se um costume de transformar a oração, em muitos casos, numa pedição, onde se trata Deus como um gênio da lâmpada para realizar os nossos mais profundos desejos. Então, assim, Deus não é serviçal da gente. Ele é Senhor, apesar de nosso Pai, ele continua sendo Senhor todo-poderoso, soberano, mais que suficiente. E ele não é o gênio da lâmpada, que a gente, através da oração, dá uma esfregadinha e ele realiza os nossos desejos. Não. Nós temos que tomar cuidado com essa postura. Deus tem sempre o melhor em mente para nós, mas muito provavelmente não temos isso muito claro pela falta de intimidade que cultivamos com Ele. Então que fique claro, quanto mais intimidade tiver com Deus, mais eu vou entender a respeito do que Deus tem para mim. E eu deixo a primeira pergunta, como é o seu diálogo com o Pai? É um monólogo no qual só você fala, pede, ou um diálogo franco e aberto no qual o Pai tem liberdade para falar com você? E mostrar coisas para você, e apontar coisas para você, e dar direcionamentos para você. Segundo princípio, o princípio do pertencimento. O primeiro foi da conversa franca, o segundo é do pertencimento. Verso 2. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos que lhe deste. Uma das maiores necessidades do ser humano é pertencer. A percepção de fazer parte de uma comunidade, de uma família, de um grupo, de uma nação. Somos de Jesus, fazemos parte dele, o Pai nos deu para o seu Filho. Muitas pessoas têm dificuldade para se relacionarem com Deus como Pai, em função das dificuldades que tiveram ou têm em seus relacionamentos com as pessoas à sua volta, principalmente com os mais próximos, os da família normalmente. A falta dessa percepção faz com que muitos tenham dificuldade de acreditar que Deus realmente as ama ou que ele de fato é bom. A Bíblia diz algo no Salmo 136, no verso 1, que a gente não pode esquecer. Indiferente do que a gente está acostumado, indiferente do que a gente viva.
A Bíblia diz no Salmo 136, verso 1, rendei graças ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Então assim, Deus é bom, indiferente do que você esteja enfrentando. Ah, mas eu perdi isso, eu perdi aquilo. Deus continua sendo bom. Se não fosse bom, já tinha destruído tudo. Se não fosse bom, não teria enviado seu filho unigênito para morrer no nosso lugar. Então Deus é bom, a despeito do que a gente esteja enfrentando. Muitas vezes nós temos dificuldade de nos relacionar com Deus porque o nosso relacionamento com as pessoas mais próximas não é bom. E aí a gente acha, julga, né, inconscientemente, que se com as pessoas não é bom, como é que com Deus vai ser bom? As pessoas que a gente vê não é bom, como é que com Deus vai ser bom que a gente não vê? Pertencer é uma condição fundamental para todos os seres humanos, inclusive para aqueles que acham que não precisam disso. Somos seres sociais e, para tanto, precisamos de convívio entre os pares. A questão é, quanto você está disposto a aceitar o convite que Jesus está te fazendo? Quanto você está disposto a dar espaço para Jesus mudar a sua percepção a respeito de relacionamento? Talvez você não tenha um relacionamento muito bom com a sua família, com os seus amigos, com seu pai, com sua mãe, com seus irmãos, mas quanto você está disposto a dar um voto de confiança para Jesus provar isso para você, que é diferente do que você imagina. E o relacionamento com o pai é completamente diferente do que você está acostumado. A Bíblia diz que os planos de Deus são maiores do que os nossos. Estão acima dos nossos. Você tem facilidade em aceitar a paternidade de Deus? Você se sente parte da família de Deus? Como os seus relacionamentos respondem por isso? Essa pergunta nós temos que nos fazer. Como que os meus relacionamentos estão afetando a minha forma de me relacionar com Deus? Tem pessoas que você fala para elas sobre Deus, não acredito em Deus. Deus não existe. Porque a decepção que ela teve com as pessoas foi tão grande que ela tem que jogar na conta de alguém. Só que ela escolhe jogar na conta da pessoa errada. Então esse é o grande problema. Terceiro princípio, o princípio do conhecimento. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Já falamos em outras oportunidades que Deus quer, de fato, mais do que qualquer outra coisa, um relacionamento conosco. Vamos entender uma coisa. Jesus, ele nos ensina aqui que o Pai quer um relacionamento conosco. Olha o que diz o verso de número 6. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus, tu nos confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Então, Jesus, ele mostra a importância de conhecer ao Pai. A importância do conhecimento. O verso 3, me perdoe, quer dizer, fala sobre conhecimento. O desejo de Deus é que a sua vida, o desejo de Deus é que a vida da sua criação, nós, né, seja marcada por um conhecimento especial da pessoa dele e da pessoa de Jesus Cristo, da sua palavra. A base de todo relacionamento real, profundo e saudável é o conhecimento. Oséias 6,3 diz, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Então é muito importante nós conhecermos a Deus. Não falamos de um conhecimento meramente intelectual, mas de algo profundo e pessoal, capaz de gerar intimidade. É preciso deixar claro que um relacionamento como esse implica em privilégios e responsabilidades. Ninguém vai conhecer a Deus se não estiver disposto a pagar o preço para isso. E quando eu falo de pagar preço, eu falo de compromisso, de responsabilidade. Eu não estou falando de sacrifício, estou falando de compromisso. De tirar tempo para estar com Deus. De tirar tempo para ouvir a Deus. Ouvir através da palavra, ouvir numa oração que a gente faz com Deus. Então é muito importante isso. Conhecer a Deus. Para ser íntimo. Você não é íntimo de ninguém que você não conheça. E desculpe, quanto mais íntimo de uma pessoa você vai se tornar na medida que você conhecê-la. A intimidade vem pelo conhecimento. Não queira ser íntimo de Deus se você não se preocupa em conhecer a Deus. Não há como você ser íntimo de Deus se você se limita a conhecer a Deus só com base naquilo que é lido lá na igreja. Não que não seja lido na Bíblia, mas muitas vezes tem pessoas que pautam a sua vida na mensagem que sai da boca do pregador. Elas não têm a prática de abrir sua Bíblia em casa, elas não têm a prática de falar com Deus em casa.
Elas esperam chegar na igreja para ouvir a mensagem. É aqui que está o problema. Mas parece uma cartilha pronta, sabe? Nós temos que ter uma vida de conexão com Deus. Quanto você conhece a Deus, esse conhecimento proporciona a você um relacionamento íntimo e profundo com Ele, na medida do propósito que Ele tem para a sua vida. Lembre-se que Jesus tem um propósito para cada um de nós. Nós somos criados com um propósito, chamados para esse propósito. A pergunta é, o seu relacionamento atual com Deus, o nosso relacionamento atual com Deus, ele é íntimo e profundo na medida do propósito que Deus tem para nós? Essa tem que ser a pergunta. E aí sim, o princípio 4 é o do relacionamento. Já falamos em outras oportunidades que Deus quer, mais do que qualquer outra coisa, um relacionamento conosco. Como nós vimos no verso 6. Jesus diz, manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus, tu nos confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Desde o início da criação, Deus quer, almeja, se nós analisarmos o proceder diário que ele tinha com Adão, relacionamento. Momento de comunhão e intimidade. Lá em Gênesis 3:8, a Bíblia diz que Deus descia no meio da viração do dia para falar com Adão. Deus queria relacionamento, ele quer relacionamento. Mais do que qualquer coisa, ele quer relacionamento. Aí muitas vezes a gente fala, Jesus morreu para nos salvar. Não, ele morreu primeiramente para nos dar relacionamento com Deus. E deste relacionamento, vivemos a obra de vivificação, a obra de redenção da cruz, de justificação da cruz. As maiores marcas de um relacionamento bom, profundo e saudável estão na confiança e na obediência. Não há como você ter relacionamento com Deus se você não obedecê-lo. Olha o que diz o livro de João também, capítulo 14. João falando no verso 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. O que Jesus está dizendo aqui? Que da parte dele, do Pai, o critério de avaliação é guardarmos os mandamentos. Então, eu amo a Deus, mas se a gente não obedece a ele, a nossa declaração não é verídica. Confiança e obediência são provas de relacionamento profundo e saudável. Em que nível de relacionamento você tem vivenciado com Deus? Onde está seu relacionamento com Deus hoje? Em qual nível? Essa deve ser a pergunta. Mais do que qualquer outra coisa, essa deve ser a pergunta. Em qual nível o meu relacionamento com Deus está hoje? Ele é melhor do que ontem? Ele é mais profundo do que ontem? Ele é mais saudável do que ontem? Quinto princípio, o princípio do sustento. Verso 7, agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti. É fundamental reconhecermos, como criação de Deus, que tudo vem dele e depende dele. Essa consciência nos salvaguarda, ela sustenta o universo, Deus sustenta o universo com seu fôlego. Uma coisa que as pessoas esquecem é que tudo depende de Deus. Absolutamente tudo. Eu não creio em Deus, tudo bem. O fato de você não crer em Deus não anula o fato de que ele é Deus. O fato de você não crer em Deus não muda a equação em nada. É uma escolha sua. É a mesma coisa que você dizer para mim, eu não vejo o ar que eu respiro, mas você continua respirando dependendo dele. Experimente trancar a sua respiração para você ver se você não desfalece. É a mesma coisa, você pode não crer em Deus, mas Deus continua sendo Deus. Olha o que diz o livro de Jó, capítulo 34, no verso 14. Se Deus pensasse apenas em si mesmo e para si recolhesse o seu espírito e o seu sopro, toda a carne juntamente expiraria e o homem voltaria para o pó. Sabe o que a gente entende com essa declaração? Que tudo na terra é sustentado pelo sopro de Deus, que nós chamamos carinhosamente de Espírito Santo. Tudo depende de Deus. Entenda isso de uma vez por todas. Você pode não concordar, mas tudo bem, é um direito seu.
Só que isso não muda o que a verdade bíblica declara. Nós dependemos de Deus e tudo depende de Deus. Tudo é sustentado por Ele. Jesus criou, se nós pegarmos o livro de João, capítulo 1, está lá, Jesus criou todas as coisas, ele estava junto com o Pai na criação. Confiar e depender do sustento de Deus é a chave para termos uma vida plena. Olha o que diz aqui João, que eu citei para você agora, João capítulo 1, no verso de número 1. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Preste atenção aqui. Verso 3. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Tudo depende dele. Então, o sustento vem dele. Uma coisa que nós temos que aprender. Não basta dizer que você crê em Deus. Aí você diz que Deus é o teu Senhor, que Ele é o teu provedor. Mas daí quando atrasa o pagamento do teu salário, tu surta. Quando o governador decide não pagar em dia, tu quase tem um troço e xinga o governador, xinga o prefeito, xinga o teu chefe. O teu emprego, o teu chefe, são apenas o meio através do qual Deus usa para te sustentar. A fonte sempre é Deus. Então, muito cuidado com o que a tua língua profere. Muito cuidado com o posicionamento que você assume. Se você quer ter um relacionamento com Deus sério, profundo e saudável, cuidado com certas declarações e certos posicionamentos que você faz. Se o teu sustento vem de Deus, aprenda a confiar em Deus. Ah, mas a situação está fora do meu controle. Tudo certo. Tudo certo. Mas a gente precisa aprender a confiar em Deus. Eu tenho me policiado. Eu tenho me doutrinado para confiar em Deus. Ah, mas se a gente não fizer nada... Se a gente não fizer nada e der problema, o Deus que me sustenta e até hoje me guardou, vai dar uma instrução. Mas os crentes de hoje têm uma mania de surtar. Meu Deus do céu, e agora o que eu vou fazer? Nada. Aprenda a depender de Deus. Me responda, o que é que você faz na igreja? A gente tem que parar com isso. Nem Jesus, quando enfrentava dificuldades, ele não se trancafiava choramingando. Ele confiava no Pai. E às vezes nós parece que esquecemos da provisão de Deus. Poxa, ai que lindo, o Deus que mandou os corvos servir o profeta e não sei o que, multiplicou o azeite da viúva. Mas não adianta de nada se você não confia. Onde está a sua confiança? E eu vou te dizer mais uma coisa, baseado na mensagem de hoje. O seu nível de confiança mostra o seu nível de relacionamento. Como que Deus vai te dar algo mais se aquilo que é o simples você não deixa Ele dar? Confie em Deus. Confie em Deus. Entenda que você é sustentado por Ele. O ar que você respira, tudo que você enxerga, está no poder dele, tá? O fôlego dele está sustentando. Ah, o que aconteceu, tal coisa, não sei o quê. Eu acho engraçado que os cristãos, né, ou aqueles que se dizem cristãos, né, que Jesus nunca morreu para ter cristão, Jesus morreu por todo mundo que estava aí. A gente que criou a marca cristão, né. Então, eu acho engraçado as pessoas que dizem crer em Jesus são as pessoas mais... que mostram, que menos confiam no sustento dele. Meu Deus do céu. Então confie, dependa, descanse, entregue, deixe na mão dele. Olha o que diz aqui. Quanto você costuma confiar no sustento de Deus? Vou te fazer um desafio. Se você estivesse numa situação semelhante à situação de Elias, sem ter o que comer, sem ter o que beber, você acredita que Deus poderia mandar corvos para te sustentar? Ah, mas e se Deus não mandasse corvos, você acredita que Deus ainda podia sustentar? Aprenda a depender do sustento de Deus. Aprenda a confiar.
Se Jesus quer relacionamento, se ele morreu para nos garantir um relacionamento com o Pai, o que mais ele não é capaz de fazer por nós? Pelo amor de Deus. Nós temos que amadurecer. Às vezes, escute bem, às vezes nós buscamos nas pessoas mais erradas aquilo que nós já temos e não sabemos deixar Deus nos ensinar a dirigir. Sabia? Às vezes eu e você buscamos nas pessoas erradas o relacionamento que Deus quer nos dar com pessoas que já estão no nosso meio. Não está nem escrito aqui. Mas se Deus me lembrou, eu vou falar. Às vezes você procura nos amigos, você procura nos colegas, relacionamentos que Deus queria que você tivesse com pessoas que já estão na sua vida. Irmão, mãe, pai, tio, vó, sei lá quem é. É aí que está a dor de muita gente. A gente fica procurando muitas vezes, e eu aprendi isso a duras penas, eu procurava em pessoas externas, em amigos, relacionamentos que eu deveria desenvolver com pessoas que já estavam na minha vida. Não, mas é que o fulano é difícil. É muito bom só lidar com pessoa fácil. Ou você acha que os seus amigos, colegas e outras pessoas que vão cruzar o seu caminho também vão ser pessoas fáceis a vida toda? Você está enganado. Você está muito enganado. Então, cuidado. Uma das coisas que eu prezo demais é a minha família. Eu prezo demais a minha família. Eu não aceito que nada toque na minha família. Nem nada, nem ninguém. Então, às vezes, nós estamos procurando fora aquilo que Deus quer que nós tenhamos com quem já está na nossa vida. Certo? É até pedindo a Deus, Senhor, porque eu não sei mais o que fazer. Claro, tu não abre o ouvido, não abre o coração, não confia no sustento de Deus. Deus usa pessoas para nos tratar e nos curar. Sabia? Eu sempre digo isso, me dá paciência. Pois é, ele vai usar as pessoas próximas de você para gerar situações para que você desenvolva paciência. Esse é o segredo. Então, cuidado. Sexto princípio, o princípio da transferência do comissionamento, verso de número 8. Porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam, e verdadeiramente conheceram que saí de ti, e creram que tu me enviaste. É por eles que eu rogo. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me destes, porque são teus. Ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Jesus aqui, ele está transmitindo a nós, né? Nos comissionando. Jesus nos chamou a fim de transferir o conhecimento, os valores, os princípios, a capacidade e a vida. E para que a gente dê sequência à obra dele. Por não compreender isso, muitos acreditam que outros têm responsabilidade sobre suas vidas quando eles próprios deveriam assumir o papel que Jesus lhes concedeu. Quando a gente não entende que nós todos que cremos em Jesus somos comissionados, somos seus discípulos, nós ficamos esperando que os outros orem por nós ficamos esperando que os outros tragam uma palavra para nós ficamos esperando que os outros tragam uma profecia para nós, sabe? A gente está sempre em busca de, tu não tem nada de Deus para me dar? Deus não falou nada a meu respeito a ti? Ora por mim. A gente nunca assume a responsabilidade de uma vida madura com Deus. A gente está sempre esperando que os outros façam. Quando Jesus está dizendo que foi para todos. Todos nós que cremos. Eu, você. Cuidado. Lá onde você está, onde você foi plantado com a permissão ou pela intenção de Deus, Deus plantou você lá porque Ele quer algo de você. Ele espera algo de você. Ele espera que você, de alguma forma, cumpra a missão que Ele te deu. Não importa se o povo é difícil, não importa se o povo é ruim, não importa se o povo é reclamão, não importa se o povo é chato, Deus plantou você no lugar que Ele quis que você estivesse. Eu aprendi uma coisa com Deus, uma lição pessoal. Deus, Ele não me coloca nos lugares para me dar o sustento. O meu sustento não é o primeiro intuito. O primeiro intuito é que eu seja um instrumento naquele lugar. O meu sustento é uma mera recompensa do que eu estou fazendo lá.
Simples, porque a Bíblia diz que digno é o trabalhador do seu salário. Mas o meu objetivo principal não é o meu sustento, mas é cumprir a missão que Deus me deu. Então, cuidado. Jesus transmitiu para você as palavras, o conhecimento, os valores, o princípio e a vida, para que você cumpra um papel que ele te deu. Entendemos o compromisso que nos foi confiado? Sétimo princípio, o princípio da plenitude. Verso de número 13. Mas agora eu vou para junto de ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. Em algumas traduções fala a plenitude da minha alegria. Ter um relacionamento genuíno com Jesus significa não ter falta, não ter nada faltando. A gente, talvez até por uma construção errada da frase, talvez um erro de sintaxe, vamos dizer assim, a gente confunde as coisas. Eu não tenho falta de nada. O Senhor é o meu pastor e eu de nada tenho falta. Se Ele é meu pastor, eu confio no sustento dEle. Ele vai me suprir. Mas como é que esse texto do Salmo é costumeiramente dito na tradução mais convencional? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. A gente nessa construção, a gente coloca uma ênfase no lado oposto da questão. A questão não é a falta, a questão é quem é o pastor. A questão não é de faltar ou não, a questão é de quem é o pastor. A ênfase é no pastor e não no não faltar. E aí que está o problema. A gente acaba errando o alvo. Quando a gente entende que tem um relacionamento com Jesus, a gente também entende que não teremos falta. Isso é tão poderoso que quando Jesus enviou seus discípulos, eles nada precisaram levar, pois de nada teriam falta. Lá em Lucas capítulo 10, versos 3 e 4, Jesus diz, não levai nem alforge, nem uma sandália extra, nem uma muda de roupa extra. Ele diz, estou vos enviando ao meio de lobos. Até eu vou ler para você, para que não fique na minha palavra, tá? É sempre bom a gente olhar a íntegra da Escritura. Ide, eis que eu vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem alforje, nem sandálias, e a ninguém saudeis pelo caminho. Jesus deixou claro para eles que eles podiam ir de mão abanando, que não ia faltar o que eles precisassem. E Jesus não disse, eu estou enviando vocês para um lugar tranquilo, estou enviando vocês para um lugar inóspito. Estou enviando vocês para um lugar inóspito. Estou enviando vocês como cordeiros. Mas o que ele estava dizendo com isso? Se vocês estão indo como cordeiros ao meio de lobos, tranquilize, porque o pastor está com vocês. Olha que coisa linda. Isso é você entender o que é a plenitude, mas só se entende quando se tem um relacionamento com Jesus. O simples fato de compreendermos a obra da cruz deveria ser motivo suficiente para transbordarmos a alegria de Cristo. Por quê? Porque a gente sabe que não há condenação. A gente tem um futuro cheio de esperança e de alegria à nossa espera. Graças a Jesus. Se crermos nele. Você acredita que tem mais motivos para se alegrar ou para se lamuriar? Oitavo princípio. Princípio da separação, que alguns chamam de santidade. Verso de número 20. Não rogo somente por esses, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós. No verso 14, ele diz, eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. E aqui é interessante, nessa frase de Jesus, porque ele está dizendo o seguinte, eu não sou do mundo, eles também não são, mas estamos no mundo. Quando a gente fala em mundo, a gente está falando em sistema. Sistema. Por mais difícil que pareça muitas vezes para nós, essa separação é necessária para proteger as nossas vidas. Sem isso não veremos a Deus. Hebreus 12:14 diz que sem santidade, sem separação, ninguém verá a Deus. Viver em santidade não é viver uma vida de alienação,
mas uma vida considerando que nem sempre algo que é bom me fará bem, ou seja, não é para mim. 1 Coríntios capítulo 6, verso 12, o apóstolo Paulo fala traz um dos textos mais emblemáticos da Bíblia, que a gente precisa considerar com muito carinho. Todas as coisas, verso 12, me são lícitas, me são permitidas, mas nem todas me convêm, nem todas são para mim. Todas as coisas me são permitidas, me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Na primeira parte do versículo, ele está dizendo que nem todas me farão bem. Tem coisas que não me farão bem. E eu tenho que saber discernir isso. Isso é uma vida separada. Não é você viver alienado. Estamos no mundo, sistema, mas não vemos segundo os padrões, os ditames do sistema. Somos enviados a ele, mas não para vivermos segundo seus padrões. Certo? Nós estamos no mundo, verso 18, assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Nós somos enviados ao mundo, mas não para vivermos no padrão do mundo. E quando eu falo mundo, eu falo sistema. A cultura mundial, a forma de pensar. É só você analisar. Hoje nós estamos vivendo uma postura, um posicionamento, uma transformação sem precedentes. Hoje, o politicamente correto faz com que as mentiras do século passado se tornem as grandes verdades desse século. Sabe? Hoje uma pessoa que se defende é chamada de genocida. Essa é a grande piada do século. Então, se alguém entrar na sua casa e tentar assaltar você se defender, e porventura você bater, a pessoa cair e se machucar, a pessoa vai te meter um processo por lesão corporal, sabia? Porque esse é a nova verdade. Hoje, se você fala uma coisa que você pensa abertamente, você corre risco de ser cancelado nas redes sociais. Por quê? Porque esse é o sistema, essa é a forma de pensar do mundo. Nós estamos no mundo, mas nós não pensamos como ele. Eu tenho os meus valores muito claros. Esses dias eu ouvi uma pessoa que não tem moral nenhuma para falar. Nenhuma. E ela vem dizer que relacionamento para ela tem que ser aberto, que casamento é caretice. E que aí, ela justificando num programinho de quinta categoria, eu sei que passou numa rede social, e eu disse, meu Deus do céu, e tem gente que faz uns programas desses. Que ela tinha um relacionamento aberto e que o marido não sabia. Quer dizer, sabia, mas não gostava de saber. Não gostava que fosse publicado. Meu Deus, as pessoas perderam todo o padrão. Não, mas é que isso é moda. Não, moda é para quem não tem juízo. Para mim, casamento é constituído por duas pessoas. Duas. A Bíblia fala, homem e mulher, acabou. Ai, é o que a Bíblia fala. É o que eu creio. Ah, mas fulano, é problema do fulano, eu não tenho nada a ver com a vida do fulano, falando para mim. Para mim, o que vale é isso. E ponto. Então, cuidado. Nós podemos fazer parte do sistema, mas nós não somos do sistema. Nós fomos enviados por Jesus ao sistema, mas nós não fazemos parte dele. Cuidado. Quão separada tem sido a nossa vida? Nono princípio, para a gente fechar. Princípio da unidade. Olha o que diz o verso 20 e 21. Não rogo somente por esses, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Isso aqui é muito importante, o princípio da unidade. A Bíblia, o princípio bíblico não é união, é unidade. Como um corpo, só avançaremos se tivermos unidade. O que significa acordo, caminhar na mesma direção, falar a mesma língua. Isso é tão importante que Paulo dedica instruções sobre esse cuidado à igreja de Éfeso. Se nós olharmos em Efésios capítulo 4, Paulo ele começa dedicando o início desse capítulo, Efésios 4, a falar sobre a unidade.
Inclusive, o subtítulo de Efésios 4 é a unidade da fé. Rogo-vos, pois, eu, prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fosse chamado, com toda humildade, mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. E aí ele termina. Há somente um corpo e um espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Então Paulo está falando do poder e da importância da unidade. O casal tem a força dele na unidade. A Bíblia diz que não são mais um, não são mais dois, mas são um. Uma só carne. Quando o homem e a mulher casam, eles se tornam uma só carne. Essa unidade é o segredo do casamento. A unidade é o segredo de qualquer relacionamento. Se nós não tivermos unidade no nosso casamento, na nossa família, relacionamento com Deus, na comunidade que fazemos parte, nós estamos nos enganando. Se você tem ido para a igreja para ficar olhando os problemas, os erros, brigando com um, brigando com o outro, falando mal de um, falando mal de outro, me desculpa, você só é mais um religioso no meio de um grupo religioso. É aqui que está o grande problema. Ah, mas tem defeito. No meio dos discípulos de Jesus também tinha defeito. Tinha um mentiroso, ladrão, traidor, tinha um sangue quente, tinha um assassino, e por aí afora, porque o João queria mandar matar o povo samaritano, manda descer fogo sobre eles. O Pedro andava com uma adaga. Você acha que não tinha problema no meio dos discípulos de Jesus? É claro que tinha. Eu até te faço uma pergunta. Quem você acha que foi o pior endemoniado? O Gadareno ou Judas Iscariotes? O Gadareno espumava, bufava, revirava os olhos, torcia as mãos, vivia no meio dos sepulcros. O Judas andava bonitinho, falando certinho, junto com Jesus. É só você parar e pensar. Um dos eventos mais emblemáticos da Bíblia é o da Torre de Babel, no qual os homens foram derrotados quando não houve unidade da mesma língua. Os homens tinham tensionado construir uma torre que tocasse os céus para que o nome deles fosse exaltado. E Deus disse, esses homens estão resignados, esses homens estão tão compenetrados em fazer o que querem que ninguém vai demovê-los. Então eu vou causar uma confusão na língua deles. E ali Deus parou a obra da Torre de Babel. Quando não há unidade naquilo que fazemos, não prospera. E vou te falar uma coisa, uma frase que o pastor Carlito repete com frequência. Ninguém constrói nada relevante sozinho. Não se iluda. Ninguém constrói nada relevante sozinho. Ah, eu quero ter produção independente. Se você não tiver um doador de esperma para você gerar um filho, se você não tiver um útero para gerar um filho, você não vai conseguir sozinho, me desculpe. Essa é a verdade. Ninguém faz nada relevante sozinho. É preciso unidade. É preciso unidade. E assim, se nós não entendermos e não respeitarmos esses princípios, nós seremos prejudicados. Se não houver unidade dentro da sua família, haverá problemas muito mais sérios do que você possa imaginar. Haverá problemas muito mais perniciosos do que aqueles que você acha que existem hoje. Então respeite esses princípios, para que você viva tudo aquilo que Jesus falou. Para que esses princípios te protejam e também garantam a você as respectivas recompensas. Amém? Jesus não prometeu nos enviar a um campo florido. Jesus não prometeu nos enviar a um lugar tranquilo. Ele só disse que estava nos enviando como cordeiros para o meio dos lobos. Ele não disse que seria fácil. Mas ele disse que seria possível. E mais interessante, ele estaria conosco. Então confie-se nisso. Amém? Se você tem aí o seu pão, o seu suco, pegue aí para a gente participar da Santa Ceia. Hoje é dia de nós lembrarmos da morte de Jesus. A morte de Jesus representa a nossa vida. A morte de Jesus, ela é a maior prova de amor de Deus em nosso favor. Se eu fosse falar do princípio amor,
obviamente eu teria que trazer João 3,16. O amor de Deus, amor é uma escolha. Você não ama ninguém com sentimento, tá? Se tem sentimento envolvido, é paixão. Amor é uma escolha. Amor, a gente diluiu a interpretação dessa palavra, a gente mudou a interpretação dessa palavra, a gente romantizou a interpretação dessa palavra. O amor verdadeiro é uma atitude que você tem, uma escolha que você faz por alguém que não merece. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Faça uma pergunta, por que eles vão perecer? Se são criação de Deus. Então você concorda comigo que Jesus veio para salvar as pessoas caídas. Então Deus amou. A despeito dos nossos pecados, Ele nos amou. Então, celebrar a morte de Jesus é celebrar o ato vicário dele na cruz, o amor de Deus por nós, a paternidade de Deus por nós. É uma celebração. Então, não é só comer um pãozinho e tomar um suquinho. Não. É lembrar. Lá em Números, não lembro agora o versículo, o capítulo, mas Deus instrui Moisés que na roupa das pessoas deveriam ter franjas. E essas franjas deveriam estar ali para lembrar os mandamentos de Deus. Aquelas franjas eram adereços para lembrar a importância dos mandamentos. As franjas não eram os mandamentos. Elas eram importantes para lembrar a importância dos mandamentos. A mesma coisa a Santa Ceia. A Santa Ceia, nós não estamos comendo literalmente o corpo de Cristo. É um pão e um suco que simboliza, que nos arremete à memória. E em memória, nós celebramos. Jesus diz, fazei isso em memória de mim. Isso tem que estar muito claro para a gente. Nós estamos lembrando uma obra tão importante e celebrando essa obra maravilhosa que Jesus realizou por nós. Certo? Pegue seu pão. A Bíblia diz que na noite que Jesus foi entregue, ele tomou nas mãos o pão, ergueu aos céus. Tendo dado graças, ele partiu e ele o deu a seus discípulos, dizendo, tomai e comei todos vós, esse é o meu corpo que é entregue por amor de vós. Fazei isso todas as vezes que comerdes em memória de mim. Não é um simples pão, mas como já foi dito, é o símbolo do corpo do Cordeiro. E quando participamos dele, em memória, celebramos tudo que esse corpo pagou por nós na cruz. Então, com toda a reverência, coma do pão em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluias. Obrigado, Senhor. Obrigado porque no teu corpo nós tivemos triunfo. No teu corpo nós tivemos vitória. No teu corpo nós tivemos resgate. Obrigado, Jesus. Um castigo que era pesado contra nós sobre o teu corpo repousou. Obrigado, Jesus. Diz a Bíblia que semelhantemente, após ter ceado, ele tomou nas mãos o cálice, ergueu aos céus, e tendo dado graças, ele deu a seus discípulos, dizendo, tomai e bebei todos vós, esse é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança que é derramado por amor de vós. Fazei isso em memória de mim. Nós estamos bebendo do cálice da nossa vitória. Foi o sangue de Jesus que foi a moeda que pagou um preço caro. Foi o sangue de Jesus que foi a borracha que apagou a nossa condenação. Beber desse cálice é tomar posse da nossa liberdade em Cristo. Beba com alegria. Aleluia, Jesus. Enquanto o Senhor tomou um cálice amargo no nosso lugar, no Calvário, nós tomamos o cálice doce do teu sangue de vida nova. Jesus, que tudo seja feito novo em nós. Senhor, que esses princípios que nós recebemos hoje, eles façam a diferença. Espírito Santo, nosso amigo, nos ajuda, nos toma pela mão e nos conduza. Nós precisamos de Ti. Ajuda-nos nessa jornada. Pai, que nós possamos crescer. Que assim como diz a oração sacerdotal que Jesus deixou escrita para nós na palavra, que assim seja na nossa vida. Que nós possamos de fato ser enviados. Que nós possamos de fato glorificar o Teu nome onde quer que estivermos.
Te agradeço, Jesus, por tudo que o Senhor tem nos dado. Porque maravilhosamente o Senhor tem nos entregado. Que essa palavra não se limite apenas ao que foi dito aqui, mas que o teu Espírito Santo, nosso amigo, nosso ajudador, que ele possa nos conduzir e nos ajudar a crescer cada vez mais. Eu te agradeço, Senhor, porque tudo é teu. E como um dos princípios que nós vimos hoje, tudo por ti é sustentado. E se nós somos sustentados por ti, Senhor, não precisamos temer coisa alguma. Aleluia. Que a gente tenha essa consciência, tá? Jesus, ele espera mais de nós. Ele acredita em nós. Então vamos, com todo temor e reverência, entregar. Nós podemos. Basta confiar na palavra dele. Amém? Foi uma alegria estar com vocês. Como você deve ter percebido, na última quinta-feira nós subimos a mensagem. Nós vamos fazer assim nas quintas-feiras. Mas domingo próximo estaremos aqui para mais um tempo de aprendizado, tá? E fique ligado nas nossas redes sociais, porque nós estamos subindo ali os episódios do Devocional. Então fique ligadinho no YouTube, no canal do YouTube e também no Spotify. A gente tem subido ali os devocionais, né? Esse devocional de 365 dias, um ano de experiências com Deus. Cada dia Deus tem nos dado uma mensagem, um trecho mais maravilhoso que o outro para a gente estudar. Então se engaje conosco, tire um tempo para Jesus. Vai ver como vale e muito a pena. Tá joia? Até mais. Com Deus.